Tá bom. Marcelo ficou chateado porque eu falei mal do sindicato. Ô, Marcelo, desculpa, é que realmente eu falei muito no geral. Uma coisa que eu aprendi com o Engels, lendo as cartas dele, é que ele é super cuidadoso quando ele vai fazer a crítica, porque ele faz todas as ponderações. E eu já sou meio assim, estabanada, né? Já falo no geral. Veja, quando eu digo que o sindicato, não é claro que o sindicato cumpre função, mas quando eu digo que o sindicato ele perdeu, o correto é dizer, ele perdeu a sua influência sobre a massa trabalhadora. Essa que é a questão, né? Eles se burocratizaram, de certa forma, muitos sindicatos, mas a grande maioria, não tem rotatividade nas suas direções, são verdadeiras dinastias, né, nestes sindicatos. Assim, dinastia que eu digo assim, é sempre o mesmo grupo político, quando não a mesma pessoa fica 20 anos na presidência do sindicato. E isso vai havendo um distanciamento muito grande da base, né? Então, quando eu digo que o sindicato eles perderam suas funções, é porque ele se deslocou tanto, né, da influência que ele tem sobre os trabalhadores, que hoje é difícil o próprio sindicato voltar à sua base trabalhadora e convencer essa base a fazer alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, numa das greves, daquelas greves gerais que a gente chamou lá contra o impeachment da Dilma, eu acho que foi em 2016, nós aqui na cidade, nós fizemos uma reunião com todos os sindicatos, inclusive com o sindicato da fábrica de sapato, que é um sindicato grande, porque tem milhares de trabalhadores. Aí veja, como era uma greve geral, ia parar tudo, parar ônibus, etc., o próprio presidente do sindicato foi falar com a da fábrica e fez um acordo com a gerência da fábrica, que entre a mudança de turno, que era acho que das 2 horas da tarde, das 3 horas da tarde até as 4h30, a gente poderia fazer na frente da fábrica uma paralisação, fazer lá um ato, parará. Isso já estava acordado com a direção da fábrica. Quando a gente chegou na porta do sindicato, e o presidente do sindicato, com o carro do sindicato, com as bandeiras do sindicato, os trabalhadores que estavam de moto queriam passar por cima da gente para entrar na fábrica. E a gente falava, mas já está acordado com a gerência, vocês não precisam entrar. E os trabalhadores, então, as mulheres, é engraçado, né? Mas as mulheres, elas rapidamente, tem muita mulher trabalhando nessas fábricas, elas já vieram e tal, já se integraram. E aí eu fiz até uma análise do porquê disso, porque aqui na cidade, mulher, é muito mais fácil arrumar trabalho, né? Porque as mulheres podem trabalhar em diversas coisas, no comércio, podem ser empregada doméstica, pode ser comerciária, etc. Agora, um rapaz de 20 e poucos anos, com carteira assinada, ou medo que esse menino tem de perder, ensina a gente para não perder a entrada do turno dele. Não era um, não, muitos. Para você ver como o sindicato não fala a linguagem dos seus trabalhadores, né? E isso tem a ver com uma série de funções. Como, né, no caso, não estou dizendo que o meu sindicato é melhor do que os outros, mas o meu sindicato tem rotatividade, a gente não pode ter mais de 2 mandatos na direção do sindicato, é um sindicato que se diz classista, portanto, é um sindicato que todas as decisões passam por assembleia, né, tem um contato direto, e mesmo assim a gente tem dificuldade, né? O que a gente tem que fazer, Marcelo, é resgatar o contato do sindicato com a sua base. Você vai dizer, é difícil porque o patrão proíbe o sindicato de entrar na fábrica. Bom, era muito mais difícil antigamente, quando o patrão mandava prender e matar o sindicalista. Mas mesmo assim fazia. Então, difícil sempre é. Né? Eu falo também para os jovens de hoje, que estão muito desesperados com o mundo que a gente vive, que é difícil fazer a luta, etc. Bom, imagina no tempo da ditadura, então, se era fácil. E fazia. Então, difícil é, mas existe possibilidade de se fazer. E, bom, por fim, eu queria só lembrar para vocês que a gente estava aqui para discutir o manifesto. E eu volto a pedir que leiam o manifesto, né, que leiam
com aquele tipo de senso crítico que eu falei para vocês. Leiam, primeiro, entendendo do que o Marx e o Engels estão falando, porque eles estão falando em 1848. Leiam entendendo que o Marx e o Engels são pessoas que sempre têm como chave de leitura o capitalismo e suas transformações, né? E não vão ler o manifesto como se fosse assim, pronto, achei a receita das medidas que devem ser tomadas para resolver os problemas. Voto universal, imposto sobre fortuna. Aí o próprio Marx e o Engels vão dizer, ixi, não era isso que a gente queria, tá certo? Acho que a gente pode aprender com eles, sempre sabendo para quem que eles estavam escrevendo e como eles estavam escrevendo. Gratidão, professora Sofia. Gratidão por todas as considerações aí. Já coloquei para a Iana que a gente vai fazer, a senhora vai fazer essas contribuições e pode enviar para mim, para o Rômulo, para a gente colocar no YouTube depois, né? O João Magno também colocou aqui para, se puder, né, incluir sugestões das referências sobre algo, alguma crítica ao falso cooperativismo, né? Ou algo parecido. Se houver, se a senhora tiver conhecimento. Olha, eu vou falar agora, eu já falo agora, porque eu nem vou pesquisar sobre isso, que eu não tenho aqui. Viu, João? É o seguinte, existem várias teses, pelo menos do final dos anos 90, começo dos anos 2000, se você procurar teses de mestrado e doutorado, ou artigos, por exemplo, no CESIT da Unicamp, Instituto de Economia da Unicamp, tem um Centro de Estudos de Economia Social e do Trabalho. Existem teses sobre isso, sobre os falsos cooperativistas, que é um negócio que a gente chama de coopergato. O sujeito montava uma cooperativa, porque antes a legislação permitia isso, você montava uma cooperativa, mas não era uma cooperativa, tinha dono a cooperativa, entendeu? Então, existem teses sobre isso. É que eu não vou ter tempo de pesquisar isso para mandar para você, mas você pode procurar lá no CESIT, que eu me lembro que eu estudei algumas coisas sobre isso lá nos anos 90. Essas cooperativas médicas, gente, o que é isso? Isso é tudo coopergato. Que cooperativa médica? Esse médico é tudo assalariado? E essa fala também sobre os sindicatos é muito importante, né? A gente tem vários exemplos no Brasil inteiro, e até vale a pena uma grande pesquisa sobre isso, sobre essas dinastias, né, dentro dos sindicatos. Mas, também enfim, existem pesquisas. A Andréa Galvão, do IFISH, da Unicamp, tem pesquisa sobre movimento sindical, tem uma tese maravilhosa sobre sindicato. Então, as universidades e os pesquisadores sérios, eles têm pesquisa sobre isso. Tudo isso que eu falei, que a gente precisa conhecer a realidade, na verdade, quem somos nós? Somos muito pequenos e muito poucos para sair por aí conhecendo tudo. O que a gente tem que fazer é buscar. Aí sim a universidade nos ajuda a buscar nas universidades os pesquisadores sérios, né, que fazem esse levantamento a partir de dados sérios, né, de coisas que a gente possa aproveitar, né, para ter um retrato do Brasil. É isso que nós precisamos. Nós precisamos entender o Brasil, né, entender na sua totalidade.